Unidos que trabalha com teste de fármaco para ir para mercado, para mostrar quanto tempo isso leva, como isso é feito. A gente vai ter vídeos sobre como é o desenvolvimento de vacinas, eu vou explicar diferentes estratégias e por que algumas são melhores do que outras ou não. Mas dependendo do tipo de vacina que a gente fizer, se por exemplo forem vacinas que dependem do SARS-CoV-2, do coronavírus para serem feitas, são poucos lugares no mundo que têm condições de cultivar esse vírus de maneira segura para fazer milhões de doses. Não estou nem dizendo bilhões que são as necessárias. Então, vacinas são o melhor cenário, são a melhor coisa que a gente pode esperar. É ótimo que tem tantas vacinas sendo testadas, mas elas também demoram para ir para o mercado. Um cenário realista é a gente ter algumas vacinas dessas funcionando parcialmente, pelo menos, mas bem o suficiente para que elas sejam distribuídas para quem é mais prioritário, que são os profissionais de saúde, por exemplo, e profissionais essenciais e quem está fazendo os serviços mais necessários. Então, claro, a gente vai ter uma certa priorização de quem deve receber vacina primeiro, como a gente faz com a vacina da gripe, que vai primeiro para idosos, vulneráveis e por aí vai. Então, de novo, mesmo num cenário de desenvolvimento de vacinas, a perspectiva é que se elas entrarem no mercado no meio do ano que vem, ainda se leve pelo menos por volta de um ano para todo mundo poder receber. Então tudo isso joga a linha em que a gente vai estar protegido contra a Covid lá para frente. E aí fica a dúvida, ok, se vacina e medicamento não vai estar disponível tão cedo para as pessoas, quanto tempo a gente leva para o mundo pegar a Covid, estar imune e estar protegido contra ela? Essa semana saiu o primeiro grande estudo fazendo esse tipo de estimativa, fazendo esse tipo de comparação. Eles fizeram isso para os Estados Unidos e países temperados, porque é para onde eles têm registro de como vírus respiratórios circulam bem. E o ponto crucial que eles dão é: quanto tempo esse vírus vai levar para circular depende da nossa imunidade contra ele e da facilidade com que ele circula. Os dois coronavírus mais parecidos com o vírus da Covid, que são o vírus da SARS e o MERS, não circularam o suficiente para as pessoas poderem saber como isso funciona, então eles ficam de fora. O que eles usaram para o estudo são os coronavírus que causam resfriado nas pessoas. São os dois coronavírus humanos, aliás, são dois dos coronavírus humanos que a gente tem registro, tem teste, tem acompanhamento deles para saber como eles infectam as pessoas. E uma coisa que é complicada com eles, talvez seja complicada com a Covid se acontecer também, é que as pessoas não ficam protegidas contra esses vírus por muito tempo. Normalmente as pessoas ficam imunes contra os coronavírus de resfriado, que são os outros, por volta de 1 ou 2 anos, e elas podem pegar eles de novo. E eles circulam com mais sazonalidade, eles dependem mais do inverno para poder circular. Mesmo assim, eles vão fazendo uma série de extrapolações e o que eles dizem na falta de tratamento e na falta de vacinas, com os leitos de hospitais que se tem hoje disponíveis, no melhor dos cenários, levariam até o meio de 2022 para países de primeiro mundo voltarem a ter uma circulação normal de pessoas. Até lá, teriam que manter um grau de distanciamento social, alternando entre quarentena e outras coisas. E o próprio estudo fala, a gente não tem como dar respostas econômicas para isso. A gente está estimando quanto tempo leva para o vírus circular por aqui de maneira segura, com as pessoas se protegendo contra eles, para não extrapolarem o número de atendimentos hospitalares que cada país dá conta de fazer, porque o vírus tem esse potencial, como a gente já sabe muito bem. No pior dos cenários, eu nem vou falar do pior dos cenários, esse é o cenário prático deles. Se a imunidade for bem protetora, se a gente conseguir monitorar bem e conter a circulação do vírus o suficiente para quem precisa de atendimento receber atendimento, para os países de clima temperado, um cenário realista seria esperar do meio para o fim do ano que vem, muito mais provavelmente 2022. É o que eles fizeram para lá. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de acompanhamento para fazer um estudo desse. Mas já sabemos o que adianta. Construir leitos de hospital acelera esse processo, desenvolver tratamento e vacina aceleram esse processo. Bom, a gente... Então, esse foi o Átila Yamarino, não é? Dando aí a real situação que a gente vive em termos da Covid por enquanto, né? Claro que a gente sabe que os cientistas estão trabalhando na vacina ou na descoberta de um remédio, enfim, que possa combater, né, efetivamente, com bom resultado, esse vírus. Nós já temos outros tantos.
é tudo uma questão de tempo. A questão é que no meio desse tempo, muita gente está perdendo o tempo que tinha para passar aqui nesse planetinha, o planetinha Terra, né? Aqui na Orgia, na escola de samba Orgia, que está completando 80 anos esse ano, está circulando a informação, não é, de que eles estão sendo provocados pelo governo do estado a devolver a quadra. O motivo é o governo quer instalar refrigeradores para colocar os cadáveres das vítimas da Covid-19. Então, o Jackson Raimundo fala aqui, não é, de duas questões. Primeiro, que o ato mostra total desprezo pela cultura. Podiam pegar, por exemplo, o Gigantinho, né? Algum pedaço lá da arena do Grêmio, alguma coisa assim. Mas não, vão usar a mão forte do Estado para fazer eles devolverem a quadra. Não se trata assim, olha, nós vamos utilizar a quadra durante um período. Isso que o local onde eles moram, onde eles fazem o carnaval, é utilizado no mesmo local há muitos anos, e dá uma ideia, assim, quem conhece sabe que é uma área muito degradada de Porto Alegre, né? Extremamente degradada. Mas eu pensei assim logo de cara, quando vi, claro, depois de pensar que os governos estão se preparando para o pior dos cenários, o que é uma coisa boa. Se bem que eu não sei até onde a gente pode dizer que bom, que se a gente tiver cadáveres, nós temos frigoríficos, né? Para guardar os cadáveres, porque quando as pessoas morrem pelo vírus, elas perdem qualquer direito, não podem receber familiares. Quando vão ser enterrados, tem que ser um enterro vapt-vupt, não pode ter nenhum tipo de momento de despedida, né? É uma coisa assim, é realmente digno de pena para a sociedade ter que viver uma situação como essa, né? Mas é o que nós temos para mostrar aí, né? É o que nós temos para oferecer. A banca tem para oferecer isso aí, né? Como é que é o nome? Um cara que é administrador nacional dos shopping centers, ele está fazendo a defesa de que tem que abrir os shopping centers. E uma das razões que ele dá, e que ele tem razão, é que todos os dias morre gente. O presidente da Associação de Shoppings insiste na reabertura do comércio. Todo dia morre gente, disse ele, né? Passados pouco mais de 30 dias da crise, a condição caótica desse personagem aí, que ocupa o Palácio do Planalto, lá o Palácio de Poder, e ele tirou o Luiz Henrique Mandetta. Agora fizeram já já começou a campanha do Mandetta, né? Como eu tinha dito bem antes, lá atrás, o que ele estava fazendo já, né? Cevando ali o mate. E deve curtir, se não chegar à presidência em 2022, né? Mas o presidente, desde que desde que começou a crise, ele tenta sabotar as políticas estaduais de contenção da epidemia, alegando que o isolamento social provocará um caos econômico sobre o qual o governo federal terá que se responsabilizar. E ontem, inclusive, esse presidente, eleito por 57 milhões de brasileiros, ele disse que ele quer que abra o comércio e que ele assume a responsabilidade, né? E que se tiver uma crise, vai se cair toda em cima dele. Mas que ele assume a bronca
e que se cair no colo dele, ele assume a bronca. Quer dizer, um cara vulgar, de uma vulgaridade esse sujeito, assim, impressionante. Não que a gente esteja precisando de um príncipe ou um cara, né, um príncipe da Inglaterra, alguma coisa assim, não. Mas poderia ser uma pessoa menos vulgar na sua fala, no seu jeito de comunicar. Mas talvez ele comunique assim porque seja exatamente a qualidade dos seus eleitores. Talvez seja a qualidade mais profunda dos seus eleitores, a vulgaridade, né? Aquela coisa grosseira do analfabeto, que muitas vezes até tem 1, 2 faculdades, tem dinheiro no banco, mas é de uma pobreza intelectual, de uma pobreza assim, pessoal enorme, né? E ele diz, se cair, se acontecer, eu assumo a bronca. Não, se acontecer o pior, famílias vão ficar sem o pai, sem a mãe, sem a avó, sem o irmão, sem o primo, sem o tio, sabe? Todo mundo tem alguém. A pessoa mais sozinha do mundo tem alguém. E não é ele que vai assumir, as famílias é que vão assumir a dor. Né? Não, isso não é bronca, isso é assassinato pré-programado, né? E sobre os entes federativos, ele diz: nunca vi tanto político defender a vida das pessoas como agora. Estão usando a saúde para promover governadores. Mas claro, gato ruivo do que usa cuida, dizia minha avó. Então a pessoa, né, provavelmente, se tivesse chance, se ele pudesse, ele faria isso, né? Aí o grupo do Paulo Guedes tem feito um bom trabalho, excepcional, extraordinário, disse ele. O empresário Nabil Sayon, que é presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a Alshop, ele, que tem entre seus associados gigantes como Habib's, que é um horror. Eu não sei qual foi a última vez que eu comi Habib's. Uma coisa horrorosa, não tem gosto de nada, né? Bem no começo ele tinha alma, tinha um gostinho bom, né? Depois ficou uma coisa assim, não sei, pode ser porque eu seja muito chata, né? Mas eu não como Habib's, que acho um horror há muito tempo, né? A Cacau Show, que é muito caro o chocolate deles, é caro demais. Aí tu vai comprar um chocolate muitas vezes feito em casa, um chocolate assim feito assim sem nada de industrial, é muito mais gostoso do que o chocolate da Cacau Show, que além de ser extremamente caro, ele perdeu também a qualidade nos últimos anos, né? Bem no começo também tinha outro, especialmente os recheados, né? Bem geladinhos, eram maravilhosos. Agora, esse ano, no começo do ano, comprei um e não é mais a mesma coisa, né? O Pernambucanas, faz pouco tempo que reabriu aqui em Porto Alegre, que a gente não tinha mais, né? Riachuelo, uma lojinha de... tipo assim, lojinha, mercadinho, tacadinho, né? Então não tem grandes diferenças, mas o cara fez uma grande rede de lojas. Por que não podemos abrir agora no Dia das Mães, que tem um movimento extraordinário? Tem milhões e milhões parados. Isso é verdade. Isso é verdade. Pudéssemos todos nós usar algum tipo de equipamento, que a gente pudesse andar na rua, né, sem tocar nas outras pessoas, fazendo uma asepsia necessária. Eles vão encontrar uma maneira. É óbvio que o mercado não vai parar para sempre, mas nesses dias que nós estamos passando, a situação tem sido essa, porque não havia nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, não é nem, porque muita gente, a primeira coisa que faz mas o Lula construiu um monte podia ter construído hospitais, podia ter feito, a primeira coisa que o canalha fala é colocando uma culpa onde não existe. Mas é a forma de falar mal do Lula, de falar mal do governo federal, que deu Bolsa Família, que deu o cadastro único, que deu todas as condições que hoje o governo do Bolsonaro está utilizando para poder enfrentar a crise,
né? Ninguém estava preparado para que viesse algo, né, do tamanho da proporção que assumiu a questão que envolve aí o coronavírus, né, o Covid. Então eles querem